A Índia, país localizado no sul da Ásia, registrou um crescimento de aproximadamente 8,2% no PIB em 2024, mantendo uma média anual sólida de 6%. Sua inflação vem se mantendo abaixo dos 2 dígitos ano após ano. Cada vez mais, a Índia conquista espaço no cenário geopolítico global e já figura como a quinta maior economia do mundo. Mas nem sempre foi assim. Se voltarmos às décadas de 1970 e 1980, o país vivia mergulhado em um cenário de instabilidade, fome, inflação elevada, economia protecionista e um sistema burocrático travado. A realidade era dura e desafiadora. Hoje, no entanto, a Índia desponta principalmente nos setores de software, tecnologia e telecomunicações. E para entender como esse país saiu da miséria para se tornar uma potência em ascensão, precisamos revisitar sua longa e complexa história, e compreender o que a levou à ruína. Mas antes, se você está gostando do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Agora, vamos entender como a Índia saiu da extrema pobreza generalizada para se tornar uma futura potência global. Muito antes das potências coloniais, a Índia já era uma das civilizações mais antigas do mundo, a civilização do Vale do Indo. Ao longo dos séculos, viu surgir o Império Maurya e, posteriormente, o Império Gupta, que representou uma verdadeira era de ouro acontecendo diversos avanços nas áreas de astronomia, matemática, medicina, literatura e filosofia. Mas como acontece com todo grande império, o declínio foi inevitável. A partir do século VIII, povos muçulmanos iniciaram uma série de invasões durante suas expansões territoriais. Já alguns anos posteriores, no século XVI, o Império Mongol passou a dominar boa parte do território indiano, centralizando o poder político e econômico da região. Naquela época, a Índia era uma das maiores economias do mundo, responsável por cerca de 25% de todo o PIB global. Foi nesse contexto que monumentos históricos, como o Taj Mahal, foram erguidos. O cenário mudou drasticamente a partir da chegada dos britânicos. A localização estratégica da Índia, entre importantes rotas marítimas, sua vasta população e a abundância de recursos naturais a tornaram um alvo ideal para o Império Britânico. A colonização teve início em 1757, com a dominação pela Companhia das Índias Orientais. Em 1858, a coroa britânica assumiu o controle oficial, marcando o início de quase um século de domínio direto. Durante esse período, estima-se que o Reino Unido tenha extraído cerca de 45 trilhões de dólares em riquezas da Índia, comprometendo drasticamente sua economia. Quando o país finalmente conquistou sua independência, em 1947, estava economicamente devastado. A participação da Índia no PIB global havia despencado para apenas 4,2%, e a população enfrentava episódios recorrentes de fome, inflação nas alturas e instabilidade social. E para tornar a situação mais desesperadora, o governo buscou planificar a economia, colocando o Estado para controlar a produção e distribuir bens e serviços. Isso gerou uma burocracia exagerada, taxas elevadas, alto gasto público e empresas estatais, o que levou investidores a rejeitarem a Índia e migrarem para outros países, como os tigres asiáticos, por exemplo. Contudo, nas costas do Estado, nos anos 80 a crise estava nas alturas. Com o fim da União Soviética em 1991, as exportações sofreram uma brusca queda, gerando ainda mais problemas para a economia. Para piorar, devido à Guerra do Golfo, o preço do petróleo, a principal importação da Índia, aumentou, complicando ainda mais a situação. Naquele momento, a inflação estava alta, o país em crise e a dívida pública só aumentava. Isso levou a Índia a pedir auxílio do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que concordou em ajudar, desde que o país mudasse sua política econômica. Nos últimos 30 anos, a Índia desregulou o mercado, simplificando regras e diminuindo a burocracia. Além disso, reduziu tarifas, adotou o câmbio flutuante e abriu a economia para o resto do mundo, o que atraiu muitos investidores devido às políticas econômicas favoráveis, à mão de obra farta, qualificada e barata. Nesses últimos anos, nota-se um crescimento significativo no setor de tecnologia, especialmente no desenvolvimento de softwares. Também percebe-se que muitas manufaturas estão se transferindo em peso para o país, aproveitando sua situação favorável para investimentos externos. Se você concorda que a Índia é extremamente forte nos setores de tecnologia e manufaturas, comente o desenvolvimento. Um dos grandes trunfos da Índia é sua população. Recentemente, o país ultrapassou a China e se tornou a nação mais populosa do mundo.
Esse fator garante uma mão de obra abundante, que pode ser explorada tanto para impulsionar a produção quanto para fortalecer o mercado consumidor interno. Mas essa enorme população também traz desafios significativos. Milhões de indianos ainda vivem sem acesso a saneamento básico e eletricidade, necessidades essenciais para qualquer sociedade em ascensão. Entre os vários obstáculos enfrentados pela Índia em sua trajetória rumo ao status de superpotência, um dos mais alarmantes é a poluição, que tem efeitos diretos e letais sobre a população. Só em 2019, estima-se que 2,3 milhões de pessoas morreram devido à poluição. Dessas, 1,6 milhão morreram por conta da poluição do ar e cerca de 500 mil devido à poluição hídrica. Reduzir as emissões e controlar os poluentes é uma das tarefas urgentes para garantir a saúde pública e a sustentabilidade ambiental no país. Outro gargalo é a infraestrutura. A Índia ainda enfrenta sérias deficiências em áreas como transporte urbano, aeroportos, portos e ferrovias. Esse fator limita o crescimento econômico, especialmente em setores estratégicos como o comércio internacional, a manufatura e a extração de commodities. Para competir com outras potências asiáticas, como China, Japão e Singapura, que possuem sistemas logísticos de ponta, a Índia precisará modernizar rapidamente suas estruturas internas. O controle estatal sobre partes significativas da economia também é um fator de limitação. Setores como eletricidade e commodities ainda estão sob forte regulação, e a carga tributária sobre importações continua alta, dificultando o acesso da população a bens essenciais e, consequentemente, impactando a qualidade de vida. Avançar rumo a um modelo mais liberal, com menos burocracia e impostos mais equilibrados, é crucial para permitir que o setor privado cresça e que o país se torne mais competitivo globalmente. Apesar desses entraves, a Índia continua sendo uma das nações mais promissoras do século XXI. Sua posição geográfica estratégica, suas vastas reservas naturais, a presença de quase 130 milhões de falantes de inglês, e a qualificação técnica em setores-chave como o de tecnologia, posicionam o país como um dos principais candidatos a alcançar o status de superpotência nas próximas décadas. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. E diga aí nos comentários, você acredita na ascensão da Índia como potência global? Muito obrigado e até a próxima!